Olá! Ensaio acadêmico, só de ouvir o nome, muita gente já acha que é um bicho de sete cabeças, não é mesmo? Mas olha, e se ele for, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas para a gente organizar e defender as nossas próprias ideias? É isso que vamos ver aqui. Vamos desvendar a estrutura por trás dele e, de quebra, simplificar todo o processo. Bora lá? Vamos lá, pensa rápido. Quando alguém fala a palavra ensaio, o que vem na cabeça? Para a maioria das pessoas, a primeira imagem que surge bem, algo bem longe do mundo acadêmico. Tipo, sei lá, um ensaio de uma banda de rock, sabe? Ou então um ensaio de uma peça de teatro com os atores repassando as falas. Pois é exatamente aí que a confusão toda começa. Porque, de um lado, a gente tem um ensaio como um treino, né? Uma prática mais informal. Agora, do outro lado, a gente tem um gênero textual super estruturado, com regras, com um propósito bem definido. São literalmente dois mundos completamente diferentes usando a mesmíssima palavra. E o nosso foco aqui, claro, vai ser nesse segundo, no ensaio acadêmico. E para a gente entender de verdade o que ele é hoje, vale a pena dar um pulinho lá atrás no tempo e ver como essa história toda começou. A origem do ensaio, olha, já diz muito sobre o propósito dele. E o nome por trás disso tudo é o do filósofo francês Michel de Montaigne. A gente está falando lá do Renascimento, hein? Numa época cheia de verdades impostas, de coisas que não podiam ser questionadas, ele usou a escrita para fazer algo que era, na verdade, revolucionário. Investigar a si mesmo e o mundo ao redor, questionando tudo. E essa essência, sabe? Essa coisa da análise crítica, da reflexão bem fundamentada, é isso que o ensaio carrega até hoje. Certo. Agora a gente chega numa distinção que é talvez a mais importante de todas para não cometer nenhum erro. Porque, olha só, nem todo texto que se chama ensaio é um ensaio acadêmico. Existe uma diferença fundamental entre eles. E essa diferença é crucial mesmo. O ensaio literário, por exemplo, ele abre espaço para subjetividade, sabe? Para aquela voz mais pessoal, uma linguagem mais solta. Já o acadêmico, ele vai por um caminho bem diferente. Ele vai exigir objetividade, argumentos que tenham base em pesquisa, uma linguagem formal e, claro, algo que é super importante aqui no Brasil, seguir as normas da ABNT. Não tem como fugir. Ok, beleza. Agora que a gente já separou os dois tipos, vamos focar de vez no nosso protagonista, o ensaio acadêmico. Afinal, qual é a verdadeira missão dele? Para que ele serve no fim das contas? E a resposta para isso tudo cabe em uma única palavra: tese. O grande objetivo de um ensaio acadêmico é apresentar e defender uma tese, ou seja, um ponto de vista crítico e bem fundamentado sobre algum assunto. Percebe a diferença? Não é só falar sobre um tema, é defender uma posição sobre ele. E é aqui que está a grande virada de chave. O ensaio acadêmico, gente, não é lugar de achismo. Aquela opinião pessoal, solta por si só, não vale. O jeito certo de pensar é sempre assim: ok, eu defendo esse ponto de vista e estas aqui são as evidências que sustentam isso. Então, o ponto crucial é esse aqui, ó: embasamento. Para que uma tese seja válida, ela precisa ser construída em cima de uma base muito sólida. E o que é essa base? Pesquisa, estudo de outros autores, referências concretas. É isso e somente isso que vai dar força e credibilidade para o argumento. E para manter esse padrão de qualidade, existem algumas regras de ouro. Primeira, a linguagem tem que ser formal, tá? Nada de gírias ou jeito de falar do dia a dia. Segunda, clareza e objetividade são chave, para o argumento ser entendido direitinho, sem confusão. E claro, a terceira é o tal do embasamento, que a gente acabou de conversar. Certo, já entendemos toda a teoria, a filosofia por trás, mas e na prática? Como é que se organiza um ensaio afinal? A boa notícia é que a estrutura é bem mais simples e lógica do que parece. Vamos dar uma olhada no esqueleto da coisa. Basicamente, a gente pode pensar em três partes essenciais. Primeiro, o título, que tem que ser direto ao ponto e apresentar o trabalho. Depois, o corpo do texto. É aqui que a mágica acontece, onde toda a argumentação é desenvolvida. E por último, lá no finalzinho, as referências. Elas são fundamentais para mostrar de onde veio o embasamento e para permitir que outras pessoas cheguem nas mesmas fontes. E aí, dentro desse corpo do texto, a gente encontra aquela estrutura clássica que muita gente já conhece, até da escola. Tem a introdução, que apresenta o tema e a tese, o desenvolvimento, que vai aprofundar tudo com argumentos e evidências, e a conclusão, que vem para amarrar todo o raciocínio e reforçar a tese. Sem segredo, né? Agora sim, vamos para a parte mais prática, a parte mão na massa mesmo. Como é que se transforma uma ideia num ensaio bem escrito, bem estruturado? Bom, vamos ver um passo a passo bem direito. Olha só, o processo pode ser dividido em 6 passos bem lógicos.
Primeiro de tudo, definir um tema claro. Depois, o segundo passo é pesquisar e listar as referências que vão sustentar a tese. Com isso em mãos, o terceiro passo é planejar os argumentos e estruturar o texto, naquela ordem que a gente viu. Quarto passo, formatar tudo direitinho. E, por fim, o passo mais importante, talvez, revisar. Revisar com muito cuidado. E um ponto importante sobre a ABNT, viu? Não é só uma formalidade chata, não. É, na verdade, uma regra do jogo acadêmico aqui no Brasil. Seguir as normas garante consistência, dá mais credibilidade para o trabalho e, o mais legal, facilita que outros pesquisadores encontrem as fontes, criando um diálogo científico bem mais organizado. E por falar em revisar, por favor, nunca, mas nunca mesmo, subestime o poder dessa etapa. Depois de todo o trabalho de pesquisar e escrever, é a revisão minuciosa que vai separar um trabalho bom de um trabalho excelente. É o passo número 1 em importância para garantir clareza, coesão, profissionalismo. Então a dica é, não pule essa etapa de jeito nenhum. Bom, agora que o ensaio acadêmico não é mais esse grande mistério, o desafio muda de figura, né? O exercício que fica é o seguinte: qual opinião forte, qual ideia poderia ser transformada em uma tese? Como seria possível usar pesquisa e evidências para defender essa ideia? Esse é o verdadeiro poder do ensaio. Fica aí a reflexão. Até a próxima.